Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem? Todos me ouvem? Eu estou escutando. Bom, então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula. Espero que tenhamos aí uma aula com bastante aprendizagem, né, com esclarecimento de dúvidas e que eu possa, de alguma forma, contribuir com vocês nesta nossa empreitada de aprender, né, sobre o planejamento. Né? Então, vamos iniciar. Preparei o material hoje para tentar falar sobre percursos de uma forma mais sucinta possível. Creio que vai gerar dúvidas e quero que vocês todos fiquem muito à vontade para questionar, para perguntar. Aquilo que eu não souber, eu vou buscar e vou trazer na próxima aula para vocês, tá? Então, o que eu preciso agora de início é que vocês coloquem para mim, por gentileza, o nome de vocês no chat, para que fique registrado depois para a questão da frequência, né, da presença lá no final para o certificado e a carga horária, tá? Então, se por gentileza vocês puderem ir colocando aqui no chat, o nome de vocês, eu agradeço. Nós temos hoje, para termos algumas colegas novas, salvo engano. Essas colegas novas estão por aí? Que não participaram do primeiro encontro? Sim, Alessandra, estou aqui hoje. Seja bem-vinda, Alessandra. Obrigada. Você conta para a gente de onde você é, qual é a função que você exerce no serviço de convivência, qual a sua expectativa. A gente fez essa apresentação, essa dinâmica na aula anterior, mas fique à vontade, até para que a gente possa aí, né, todos nos conhecermos. Então, eu sou pedagoga e nutricionista. Atualmente eu trabalho no Coap Marechal Matos, né, Casa de Marechal Matos. Lá a gente tem o serviço de convivência e tem ILPI, né? E a minha atuação no serviço de convivência é trabalhando a parte da educação nutricional, realizando atividades com as nossas coparticipantes, né? E o meu interesse em conhecer, porque eu também já atuei como pedagoga no serviço de convivência e gosto da área, então entrei no curso para atualizar e ajudar, né, no que eu puder, no local que eu estou no momento. Entendi. Esse público, serviço de convivência, seria qual faixa etária? Nosso serviço de convivência lá são de idosos. Idosas. Uhum. Qual cidade que você é, Alessandra? Sou de a unidade é em Queimados. Queimados? Isso. Fica onde? Rio de Janeiro? Isso. Ah, legal. Eu tenho vários colegas aqui do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Alessandra. Obrigada. Quem mais? Roberta, Jéssica estão na sala, que são novas também. A Jacilane, que não estava na primeira aula. Kellen, não?
Acho que elas não entraram ainda. Provável que no decorrer da aula elas entrem. Deixa eu ver aqui. Não tem nenhuma mensagem. A Inamar está com problema no som. Certo. Então, vamos iniciar. Eu vou projetar aqui na tela para vocês o slide de hoje. Fiquem bem à vontade, tá, pessoal? Fiquem bem à vontade para fazer perguntas, interromper. Tá? Esse espaço é todo de vocês. Vocês visualizam o slide? Sim. Sim. Certo, então tá. Então, vamos lá, né? Essa é a nossa segunda aula hoje. O assunto, a proposta é nós trabalharmos sobre serviços, sobre percurso no serviço de convivência. A Elizabeth está aí? A Elizabeth é uma que comentou na terça-feira, né, de que ela tem bastante dificuldade com o percurso. Mas eu creio que daqui a pouco ela deve chegar. Então, assim, quando a gente fala de percurso no serviço de convivência, né, o caderno, a nossa referência, acho que chegou alguém. Só um minuto, pessoal. Não. Então, quando a gente fala de percursos, né, que é o nosso referencial teórico, como eu comentei com vocês, que todas as nossas aulas, elas vão se basear em um único referencial teórico, que é o caderno de perguntas frequentes do serviço de convivência, que eu já enviei em PDF no grupo para vocês. Então, tudo que eu disser aqui, né, todo o material que eu trouxer nos slides, eles foram retirados deste caderno. Tá? Então, depois, se tiver dúvidas, né, podem procurar no caderno, que lá vai estar sobre, inclusive percursos, né? Então, assim, não tem nada aqui de diferente que eu tenha colocado à parte, ele está no caderno na página 119. Então, se depois vocês quiserem fazer essa consulta lá no caderno, então é na página 119 que fala sobre percurso. E aí eu trouxe para vocês de início este mapa mental, este resuminho, porque ele define toda a nossa aula de hoje. Ele define para nós percurso somente através desta imagem. Né? Então, olhando esta imagem, nós conseguimos entender percurso. Né? Lógico que agora, para aqueles que têm dificuldade, né, têm dúvidas, não vai ser desta forma. Mas, ao final, se vocês olharem este mapa mental, vocês vão entender que realmente aqui se resume percurso. Então, brevemente, né, o que é um percurso? O que a gente precisa pensar num percurso de serviço de convivência? Então, ele é o quê? Um roteiro. Né? Então, ele é um roteiro. Além dele ser um roteiro, né, ele é um roteiro que possui o quê? Um período. E este período, ele tem um início, um meio e um fim. Né? Ele também desenvolve, né, neste percurso se desenvolve os eixos norteadores, tá? Que é um outro assunto que mais à frente nós vamos também abordar, né? Vocês devem ter visto lá no cronograma que a gente vai falar especificamente dos eixos. Mas hoje, devido a uma coisa estar amarrada à outra, porque o nosso intuito é o planejamento, então uma coisa amarra a outra. Então aqui ele já começa a falar dos eixos norteadores. Também, né, que o percurso ele é um conjunto articulado de atividades, né? Então são aquelas atividades que nós pesquisamos, buscamos para montar o quê? O nosso planejamento. E o percurso, ele considera, né, duas coisas ali. Então, setinha para um lado, né, que deve considerar a diversidade. Né? Então, quando a gente for pensar no percurso que nós vamos desenvolver no serviço de convivência com os nossos usuários,
A gente tem que levar em conta a diversidade. Diversidade do quê? Do território, das necessidades destes usuários, dos interesses destes usuários, a faixa etária, e do outro lado também considera experiências bem-sucedidas que já ocorreram anteriormente no serviço de convivência, porque boas práticas nós podemos fazer novamente, aplicar novamente, fazer alguma alteração, mas adequar, mas se foram experiências exitosas, por que não, no próximo percurso, nós também não fazermos? Alguma colega que desenvolveu algo bacana, outra colega lá do outro grupo, e aí ela comenta com você, mostra com você que foi bem sucedido, nada impede, que se for de acordo também com o interesse, com as necessidades dos seus usuários, do seu grupo, por que não também não abordar, certo? Então, aqui ele resume para nós, ele traz este panorama do que é um percurso, certo? Tudo bem até aí? Todos têm uma noção do que é percurso? Alguém já trabalha com percursos? Não, sim? Sim, não? É uma novidade que eu estou trazendo? Não tem problema, gente, Não tem problema não ter o entendimento, Mas pode ser que algum lugar já trabalhe, Então... Aonde eu atuo, a gente já trabalha com os percursos. Olha, bacana, Nadiele. São percursos de quanto tempo? A gente faz de 6 em 6 meses, Primeiro semestre de 6 meses, depois a gente faz o segundo semestre de outros 6 meses. Ah, bacana. Olha aí, então a gente já, tem uma colega aqui que eles dividem, o trabalho deles, pelo que eu entendi, no ano, Durante o ano, eles dividem em 2 percursos de 6 meses. A Cida não trabalha com percurso. Uhum. Então, gente, nós estamos falando do que as normativas orientam, certo? Que é o que deveria, acontecer. Mas nós sabemos que cada realidade de cada município está num processo. Nós não estamos todos juntos nesta caminhada. Não estamos todos na mesma página. Então, existem lugares que já se adequaram a trabalhar em formato de percursos e lugares que não. Mas hoje nós estamos tendo a possibilidade de refletir sobre isso, E, quiçá, já estamos aí em setembro, caminhando para o final do ano, trazermos esta proposta para a nossa equipe, para que o ano de 2025 a gente já comece se organizando em percursos, tá? Então, vamos lá. Ele coloca aqui, que as atividades do serviço de convivência, deixar um pouquinho maior, que as atividades do serviço de convivência, eles são organizadas em percursos que garantem aquisições progressivas aos usuários. Então, está lá na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Então, aqui ele já coloca aquisições o quê? Progressivas, Passo a passo. A gente entende que é uma crescente aí, desenvolvendo as atividades, nós vamos ter uma crescente de quê? De desenvolvimento dos usuários, de aprendizagem desses usuários, E é progressivo. Então, a gente tem que ter muita calma nessa hora também, que às vezes a gente lá como educador, como técnico, entra numa angústia ali, ai meu Deus, eles não estão evoluindo, eles não está acontecendo, mas é um processo, é uma progressão, e cada um tem o seu tempo, Então, vamos pegar o exemplo ali da colega que colocou, se no primeiro semestre,
de forma progressiva se trabalhou, e mesmo assim ainda não se conseguiu desenvolver todas as atividades, trabalhar todas as competências que são colocadas pelo serviço de convivência, não tem problema. No próximo semestre, nós temos mais 6 meses, que é o exemplo ali da colega, podemos retomar, nós não temos problema em retomar, em fazer novamente, né? O importante é que, ao final deste um ano, nós consigamos, de alguma forma, né, que estes usuários tenham atendido aos objetivos e às competências, né, tenham se apropriado de algo, né, mas muita calma, né, é um processo. Então, ele coloca que um percurso, ele é um roteiro para evidenciar a intenção do serviço de convivência, né? Então, o que é um roteiro, né? É algo que vai nos direcionar, né? O roteiro, ele é uma construção de algo que vai nos dizer como nós vamos trabalhar aquele ano com os nossos usuários. Tá? Ele também coloca, no segundo ponto, que define como será desenvolvida a oferta do serviço de convivência em um período com início, meio e fim. Né? Então, né, o nosso percurso, ele vai definir como que nós vamos ofertar este serviço de convivência, né? Como que nós vamos iniciar lá em janeiro, como vai ser o decorrer dos próximos meses e como nós vamos finalizar lá caminhando para dezembro, certo? Ele também coloca que é uma forma de organizar, planejar e definir como o serviço deve ser operacionalizado pelos municípios. Então, isso é percurso. Né? É pensarmos a forma, né, como nós vamos, equipe, nos reunirmos no início do ano, vamos organizar, planejar, criar o nosso cronograma anual, né? E depois, dentro deste cronograma anual, quais atividades nós vamos desenvolver mês a mês, né? Estou dando um exemplo aqui, e aí definir quais as atividades, as estratégias, né? Então, é desta forma que a gente precisa entender percurso, certo? Então, os percursos, né, o caderno coloca, que são formados por um conjunto articulado de atividades com vistas a desenvolver os eixos norteadores do serviço. Então, são as atividades que nós vamos pensar, que nós vamos trabalhar com os nossos usuários durante o ano, e essas atividades precisam trabalhar e desenvolver o quê? As competências dos eixos norteadores. Então, todos nós aqui precisamos saber quais são esses eixos norteadores, certo? Então, os eixos norteadores, quando o caderno de perguntas frequentes, ele é atualizado, lembra lá na primeira aula que eu comentei com vocês? Então, no primeiro caderno de 2013, ele trazia convivências, o eixo convivência social, direito de ser e participação. Lembram? E agora, com a atualização do caderno em 2022, ele reformula esses eixos norteadores, eixos estruturantes, é a mesma coisa. Né? E aí ele traz o eu comigo, o eu com o outro e o eu com a cidade. Então, a gente precisa ter em mente que o nosso trabalho nos percursos precisam desenvolver esses 3 eixos. Porque quando nós olhamos esses 3 eixos, nós lemos lá no caderno que, na sequência, ele traz as competências para serem desenvolvidas com os nossos usuários em cada eixo. Mas mais para frente eu vou mostrar para vocês. Mas ele também coloca aqui que precisa algumas considerações
a mais. Quando nós formos pensar no percurso que nós vamos dividir para trabalhar com os nossos usuários, nós temos que levar em conta a diversidade do território que estes usuários estão inseridos. Nós também, enquanto estivermos lá reunidos, a equipe, no início do ano, né, fazendo esta organização dos percursos, a necessidade, quais as necessidades que a gente percebe, e também os interesses destes usuários, né? Porque nós precisamos levar muito em consideração os interesses, porque é uma coisa que pode, né, se nós não pensarmos também nos interesses que eles nos trazem, né, de não ter adesão. Né? E aí a gente, né, acaba tendo mais dificuldade para desenvolver os planejamentos, as atividades, ou, às vezes, até eles deixando de participar. Tá? Então, a gente precisa também levar em consideração os interesses dos usuários. Também a faixa etária, né? Que é aquilo que a gente já comentou lá na primeira aula, e as experiências bem-sucedidas, como eu já comentei ali naquele resuminho do mapa mental. Né? Experiências que já deram certo, por que não usá-las novamente? Certo? Tudo bem até aqui? Sim. Então, vamos adiante. O planejamento das atividades, temas que integram esses percursos, né, eles garantem o quê? Qualidade no atendimento. Então, nós conseguimos ofertar um trabalho com qualidade. Então, o primeiro tópico, ele coloca a intenção do planejamento é materializar os objetivos de cada percurso. Então, definido o percurso, definidos os temas que nós vamos abordar, as campanhas, os assuntos para cada percurso, né, tem que materializar os objetivos. Né? Se nós pensamos que vamos abordar a temática, por exemplo, trabalho infantil, né, quais são esses objetivos? Né? Então, nós precisamos, né, que esses objetivos sejam alcançados durante aquele período do percurso. O outro tópico, para tanto, é importante que os objetivos do percurso estejam claros para a equipe do serviço. Então, tanto o educador, o orientador social, o técnico de referência, e aqui eu coloco também um adendo, né, porque nós temos aí uma diversidade de mais profissionais atuando nos diversos serviços de convivência que temos pelo Brasil. Então, nós podemos ter em alguns lugares um auxiliar social, nós podemos ter os oficineiros, professores, né, muitos locais têm os professores de educação física, enfim, esta gama toda, né, a equipe toda, também tem que ter muito claro os objetivos. Né? Por quê? Né? Porque se nós não temos claros os objetivos, nós não vamos alcançá-lo. Os nossos usuários não vão alcançar. E é o contrário, né? Se nós definimos os objetivos, é para que realmente eles aconteçam, certo? Ele coloca que é importante iniciar o trabalho conhecendo os participantes, seus familiares, os territórios onde vivem e se relacionam. E, nesse sentido, a participação do técnico de referência no planejamento dos percursos é essencial, pois pode articular as demandas apresentadas lá pela família, que estão sendo atendidas lá no PAIF, com os atendimentos a serem prestados no serviço de convivência. Né? Porque o que acontece? Como eu havia comentado na aula anterior, não vou adentrar a fundo, mas a porta de entrada é o CRAS. Uma vez que esta família foi inserida no CRAS, no PAIF, né, e detectou-se que
nesta família tem crianças, tem adolescentes, tem idosos, elas são encaminhadas para o serviço de convivência. Então, para existir um trabalho paralelo entre o que está sendo trabalhado no PAIF, né, com a família, e também lá no serviço de convivência, porque o serviço de convivência é um braço do PAIF. Né? Então, a participação do técnico de referência, né, que é aquele que nós procuramos, ele é a nossa referência, nosso serviço de convivência, ele articula com os técnicos do CRAS. É ele que tem o contato direto, que faz as reuniões, que está a par da realidade daquela família. Que nós, no serviço de convivência, talvez não tenhamos estas informações, porque nós só estamos atendendo a criança daquela família, ou o adolescente, ou o idoso daquela família. Né? Então, é importante, sim, que ele participe do planejamento, da definição dos percursos, esteja presente nas reuniões do serviço de convivência, com a equipe do serviço de convivência, porque ele faz essa ponte, né? É ele que traz indicativos da família para que nós possamos entender melhor aquele usuário que está conosco, aquela criança, aquele adolescente, porque interfere, né? Porque às vezes, por exemplo, o educador, ele está lá desenvolvendo as atividades dele, planejou tudo certinho, fez, né, se dedicou, fez da melhor forma possível dentro do que ele podia, né? E aí, quando ele vai desenvolver a atividade, o João, vamos usar lá o João, o adolescente João, ele não participa da atividade. Então, no primeiro encontro, ele se nega a participar. Aí, no segundo encontro, ele vem novamente e, além de não participar, ele começa a tumultuar ali a atividade, né? O educador, né, passa ali alguns momentos de dificuldade para poder organizar a turminha, né? Aí, ele também demonstra agressividade quando esse educador, né, vem pedir para que ele colabore, para que ele participe, né? E aí, esse educador, ele começa a ficar frustrado com aquilo, né, com as atitudes do João, e aí na reunião da equipe, né, ele vai dizer assim, pessoal, eu não sei o que está acontecendo, né, eu estou tentando acessar o João, no primeiro encontro não fluiu, ele não participou, no segundo encontro eu até melhorei, alterei algumas atividades no meu planejamento, pensando, né, nesta adequação para que eu conseguisse atrair o João, mas não funcionou, eu estou me sentindo frustrado, né? Talvez o meu trabalho não esteja a contento, né? E aí, este desabafo do colega na reunião, né, este colega educador, se o técnico está ali presente na reunião, ele vai trazer, calma, educador. Na família do João, que nós estamos acompanhando, né, está acontecendo um processo X. Algo lá na família, né, que está lá no seio familiar acontecendo, que está refletindo, claro, neste ente da família, que é o João. Então, a gente não pode esperar que o João esteja, né, da mesma forma no serviço de convivência, nesses dias que está acontecendo um conflito lá na casa. Por quê? Interfere na vida do João, é a família dele. E por ele ser um adolescente, nesta fase de desenvolvimento, que eles ainda estão aprendendo a lidar com as emoções, nessa questão de que uma hora é criança, na outra hora já é adulto, né? Talvez uma revolta com o que está acontecendo lá, vai refletir onde, gente? Vai refletir no serviço de convivência. Vai refletir na escola, no nosso caso, lá na atividade com o educador. E aí o educador,
já para, respira, fica mais tranquilo, porque ele sabe que neste momento, realmente, o trabalho dele está tudo ok. Né? É uma questão à parte do adolescente João. E, ao mesmo tempo, gera uma empatia neste educador, no sentido dele dizer não, né? Não vou cobrar, né? Deixar passar por um tempo. Por quê? Porque eu me coloco no lugar dele e sei que ele está passando por um momento difícil. Entendem? Então, da importância, nesses momentos de reunião, de definição de percurso, de definição de temas, de temáticas, né? Que nós tenhamos todos juntos, né? Porque aí a equipe consegue, né? Os técnicos com as informações da família, com as informações, suas formações técnicas. Se tem um psicólogo na equipe, ele também já vai dar dicas de como trabalhar, né, diante dessa situação, né, porque o assistente social já trouxe a realidade atual da família. O psicólogo pode dar algumas orientações, né? Pode se propor a conversar com o João, né? Então, este coletivo, nós precisamos ter não só educador, não só técnicos desenvolvendo os planejamentos, mas todos juntos, certo? Alguém levantou a mão? Nadiele, fica à vontade. Oi, Andréia, eu ia falar que aonde eu trabalho, na OSC, onde a gente trabalha, eu não sei como funciona nas outras, mas a equipe de referência, a gente faz esse papel do CRAS, né? A gente não tem ligação direta com o CRAS, na nossa cidade. Então, a gente faz esse acompanhamento familiar, a gente faz visitas nas casas, a gente faz visita nas escolas para acompanhar essa criança e acompanhar essa família, né? Tanto eu como psicóloga, como assistente social, né? A gente faz, a equipe técnica faz esse acompanhamento para estar melhorando e é muito eficaz, né? Quando a gente vê, a gente já teve casos de criança que estava tendo problema na escola e problema na família, e na OSC a gente fez um trabalho em conjunto e foi muito efetivo. Sim, perfeito. Obrigada, Nadiele. Vocês percebem que a fala da Nadiele confirma aqui o que eu venho falando para vocês. Né? Aí vocês vão dizer assim para mim, ai, André, mas não tem possibilidade do meu serviço acontecer assim de forma tão redondinha, né? Mas a gente precisa fazer este movimento, né? Por quê? Porque nós vamos ter muito mais trabalho se nós não trabalharmos em equipe, né? Porque aí vai gerar um mal-estar no atendimento, né? Se este educador não é ouvido diante desta dificuldade que ele está tendo, ele começa a se frustrar, ele começa a desanimar, porque ele precisa ser ouvido, né? E aí, se ele percebe que ele tem o amparo dos demais colegas técnicos, né, ele se sente amparado, né, ele se sente acolhido. E, consequentemente, ele entendendo o porquê daquela dificuldade, né, a tratativa dele ali vai ser diferente. Como a Nadiele colocou, desenvolver uma ação, né, e aí consegue trabalhar, talvez, ali, essa dificuldade. Né. Então, eu já coloco até de antemão aqui para vocês, por exemplo, vocês definiram lá no começo do ano, dividiram os percursos nos meses que vocês pensaram ser mais pertinentes, está tudo ok. Mas o que a gente programa no começo do ano não é uma coisa pronta e acabada. Ah, não, se foi definido agora em setembro que a gente vai trabalhar uma semana do Dia das Crianças e vai ser a semana do Dia das Crianças, porque já foi planejado. Não. A equipe sentou, se organizou ali na reunião
E o indicativo é de que talvez a gente precise mudar essa temática. É bacana fazer a semana do Dia das Crianças? É, mas nós também precisamos estar atento no que, né, esses usuários estão trazendo. Porque lembra que eu falei na aula passada? A construção do planejamento, ela tem que ser feita por todos da equipe e o principal interessado. Quem é? O usuário. Então, o usuário, às vezes, ele não está chegando para vocês e dizendo, olha, trabalhem aqui comigo, conflito, emoções, né? Como lidar com as emoções. Né? Ele não tem esse discernimento de chegar e dizer isso para vocês. Mas se vocês estão percebendo um colega lá com essa atitude, né, essa dificuldade de lidar com isso, essa dificuldade de lidar com emoções, né? Então, nós não vamos, talvez, pensar só no João. Podemos fazer algo específico para o João? Podemos. Mas também deixamos o Dia das Crianças, a Semana das Crianças, encurtamos um dia, né? Encurtamos talvez 2 encontros, enfim, mas é necessário falar sobre isso agora. Esta é a temática, este é o assunto que está sendo posto. Né? Então, a gente tem que deixar também que o usuário traga para nós as nossas temáticas, os nossos assuntos. Então, o que a gente constrói no início do ano, os nossos cronogramas, os nossos planejamentos, a divisão do nosso percurso, claro que tem que ter, porque a gente precisa se organizar, a gente precisa ter pensado e já projetado tudo antes, com antecedência. Sim, mas ele tem que ser flexível. Peraí, será que nós continuamos trabalhando aqui a semana toda, Dia das Crianças, brincadeiras, né? E deixamos de lado de falar sobre esta situação, né? Esse sentimento do lidar com as emoções? Né? Então, o que é mais efetivo pensando nos reais objetivos do serviço de convivência? Então, né, já uma dica que eu coloco para vocês, se não está acontecendo aí no serviço de vocês, criar um hábito de uma reunião de todos do serviço de convivência. Maravilhoso será se vocês conseguirem uma vez na semana. Uma vez na semana, ou de manhã, ou de tarde, né? 1 hora, 2 horas ali, para que vocês possam sempre estar se reunindo e fazendo essas discussões, fazendo esses feedbacks. Né? Então, vocês sentam, né? Os educadores vão contar como foi aquela semana anterior, quais os objetivos que tinham, se foram atingidos, pontos positivos, pontos negativos que precisam ser repensados e melhorados, né? Os técnicos estão ali para dar esse respaldo, não pode deixar educador, eu vou conversar, né, vamos fazer uma visita para a família, né, vamos lá saber se o João está tomando medicamento, porque pode ser que, né, a falta do medicamento está influindo ali, né, na agressividade dele na hora da atividade esportiva, é um ajudando o outro. Né? O psicólogo ouve ali os relatos do colega, do que aconteceu na semana passada, ele fala, não, me dá lá um horário, eu quero entrar fazer um trabalho coletivo com eles, para a próxima semana. Então, esta troca é importante desta reunião. E aí já se reserva ali um tempo já para definir quais são as atividades, os temas que vão, né, para as próximas semanas, né, e aí os educadores já podem também já ir planejando, né, se organizando para a próxima semana, certo? Me fiz claro? Sim. Uhum. Aí vocês podem estar pensando, André, não é fácil. Eu sei. Então, por exemplo, na minha realidade, nós não conseguíamos parar e fazer esta reunião. E aí as coisas iam se atropelando. E aí é uma bola de neve. Então, vamos ser inteligentes. Vamos articular e criar um meio
É alguma forma que a gente tenha este horário para nós conversarmos, repensarmos o que passou semana passada e nos organizarmos para a próxima. Então, o que nós fizemos? Aqui nós temos oficinas, né? Então, nós temos os oficineiros. E aí, o que a gente fez? Na segunda-feira, a reunião ela acontece toda segunda-feira, das 8 às 10. Então, das 8 às 10, toda a equipe consegue se reunir. Por quê? Porque o oficineiro, né, nós conseguimos que os oficineiros estejam com os usuários. Então, os usuários estão lá fazendo as atividades das oficinas. Nós temos também aqui os estagiários, que também estão lá colaborando, que nos permite que nós façamos a nossa reunião. Né? Então, tentar procurar aí, de alguma forma, que nós consigamos ter o máximo de pessoas da nossa equipe participando da reunião. Pode ser que uma semana ou outra, nem todos consigam, que é super entendível, mas que o máximo de pessoas possam participar. Então, fica uma dica aí, talvez, de ver um meio, uma forma, de vocês. A gente não pode dispensar criança, adolescente, idoso, né? Então, continua acontecendo atividade ali, mas que boa parte da equipe consiga estar na reunião. E aí pode depois repassar, né, para os demais colegas. Certo? Então, agora a gente vai para a prática mesmo, para vocês entenderem percurso para os colegas aí, né, que não me responderam, então, né, talvez tenha algumas dúvidas. Então, ali eu tirei essa imagem rosinha que está com esse sininho na ponta do caderno de perguntas frequentes, tá? Recortei de lá. Novamente eu vou falar, é da página 119. Então, o que fala lá no caderno? Recomenda-se que o percurso do serviço de convivência tenha duração de até um trimestre. Por quê? Porque ele fica alinhado ao registro da participação dos usuários, onde? No sistema de informações do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, o nosso colega CISC. Tal alinhamento justifica-se pelo entendimento de que este é um momento de monitoramento, né, de avaliação, de repensarmos o que foi trabalhado, da oferta passada e do planejamento da oferta futura, que pode ser otimizado para avaliação e o planejamento da continuidade das atividades no quê? No próximo percurso. Né? Então, a orientação do caderno é que, como o CISC ele é alimentado de forma trimestral, que se faça percursos trimestrais. Mas essa é uma orientação que nos faz entender que nós temos autonomia para desenvolvermos os percursos e definirmos os nossos percursos conforme for melhor, de acordo com a nossa realidade. A colega já colocou ali que elas trabalham 1 ano, porém 6 meses. Que aqui também a gente faz da mesma forma. 2 percursos de 6 meses, certo? Então, do começo do ano até as férias escolares, e depois das férias escolares até o final do ano. A Alessandra levantou a mão, fica à vontade, Alessandra. Só tirar uma dúvida, eu trabalhei já com percurso também na outra unidade que eu estava, e a gente fazia assim também trimestral. Só que aí você está mencionando por 6 meses, né? Como que dividiria esses eixos? Aí, no caso, vocês estão trabalhando mais de um eixo dentro dos 6 meses? Vocês dividiam os percursos por eixos? A gente fazia trimestral, aí no trimestral seria o eu comigo. Então, os 3 meses somente o eu comigo.
Aí, nos Uhum. outros 3 meses, a gente trabalhava, eu com outro, né, eu com a cidade, e tem mais um que agora eu não estou recordando, que são 4, né? E aí a gente trabalhava assim, só que aí, nessa ideia que você está mencionando aí, teríamos que unir, né? Trabalhar 2 eixos a cada 6 meses, como é que vocês fariam, assim? Ou não divide, faz uma mescla aí dos 3 eixos. Exato, Alessandra. Exato, tá? Eu diria, né, que o ideal é a mescla, A mescla? a Tá. mescla, tá? Eu vou, no próximo slide, já falar sobre isso, mas é importante você trazer, porque como eu tenho contato com bastante colegas de serviço de convivência, eu percebo que muitas das vezes essa imposição de divisão por eixos, primeiro se trabalha o eixo eu comigo, depois, né, eu com o outro, depois Sim. necessidade, já é uma definição da gestão, né? Sim. E aí eu entendo que como que nós vamos contra, né? Só que aí a gente tem que pensar que talvez a gestão não é o que está diretamente ligado desenvolvendo as atividades no dia a dia, né? E nós que estamos lá na ponta, fazendo, aplicando realmente as atividades, né, não soa muito coerente, sabe? Um exemplo. Vamos por lá, nos 3 primeiros meses, vamos supor, a gestão colocou que tem que trabalhar o eixo eu comigo, certo? Então, nós trabalhamos. Nos próximos 3 meses, vai entrar, chega o encaminhamento, tá? Da Maria, da Fernanda e da Paula, certo? Então, a Fernanda, a Maria e a Paula, elas têm direito de ser trabalhada todos os eixos. Mas aí, a Maria, a Fernanda e a Paula, elas já não vão ser trabalhadas o eixo eu comigo. Sim, exatamente. Até porque o serviço de convivência vai entrando pessoas durante o tempo todo, né? A gente não é uma escola que você tem a matrícula, entrou, e aí Sim. acaba que perde, realmente. Uhum. Outra coisa, vocês em reunião interna ali no serviço, né, que a gestão tem os afazeres delas, né, e realmente, não estou dizendo aqui, né, que realmente eles não entendem da prática, né, muitas das vezes as nossas gestões, elas não acompanham a nossa prática. E aí, na nossa prática, né, vamos supor, a gente já trabalhou o eu comigo, questão do autoconhecimento, que entrou nos 3 primeiros trimestres, no trimestre. Porém, né, aquilo que eu já falei, não pode ser pronto e acabado, porque nas reuniões vocês ainda percebem que as crianças têm dificuldades ainda com o eixo eu comigo. Sim. E aí? Né? Escola é assim, né? Tem um currículo. Sim. Aprendeu, não aprendeu, próximo conteúdo. Então, eu me preocupo com isso, né? Ah, não, então, como agora foi colocado, né, que o eixo eu comigo já foi trabalhado, a gente não retoma? Não soa estranho? Sim. Né? Então, são algumas questões, Alessandra, que eu provoco vocês, né? Por quê? Porque se a gestão coloca, né, nós temos que seguir? Temos, mas também nós temos como articular isso internamente, né? Muito bem justificado. Né? Nós podemos justificar que nós retomamos alguns assuntos, né? Que não são de acordo com aquele eixo que foi colocado. Por quê? Porque o nosso trabalho é para o usuário. É o usuário que está demonstrando que ainda precisa ser trabalhado ele com ele mesmo. Sim. Né?
e aí a gente vai só porque o documento dita que a gente tem que seguir, né? Então, assim, eu me preocupo bastante com essa questão da divisão de percurso com eixo, porque em nenhum lugar está escrito que tem que ser Assim. percurso dividido com eixo. Uhum. É um equívoco que muitas equipes acabam cometendo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Ok, né? Se é obrigatório, vamos fazer. Mas também o nosso trabalho é flexível diante da reunião que nós fazemos, da avaliação que nós percebemos que ainda assim precisamos, mesmo estando no eixo eu com o outro, retomar as competências do eixo eu comigo, da competência autoconhecimento. Sim. Tem que fazer, é para o adolescente, é para a criança, é para o jovem, né? Então, André, sim. a gente acaba trabalhando, né? Igual eu falei, 6 meses, mas a gente trabalha os 3 eixos, né? Durante esse período. É igual você falou, a gente vai se adaptando. Eu acho que é mais para nortear mesmo, né? A gente no caminho, porque às vezes dá uma perdida com os eixos, a gente consegue nortear melhor o serviço. Exatamente, né? Eles estruturam o nosso trabalho, eles norteiam, né? Mas aí cabe a nós, né, termos essa sensibilidade. Por exemplo, outro exemplo, né? Eu já dei 2, é que eu quero justificar da importância de mesclar. Eu quero que vocês saiam dessa capacitação mesclando eixos, então eu vou justificar. Mas também aceito o contrário, tá? Pode quem falar, não, André, não concordo, vamos trabalhar separado. Ok, né? Vamos supor, dentro do percurso que vocês já definiram para o ano, já dividiram. Aí vocês já decidiram as temáticas, definiram as temáticas dentro de cada percurso, cada assunto, cada campanha, enfim, né? Eu não concordo, particularmente dizendo, que a gente tenha que falar sobre o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes somente no mês da campanha, né? Então, assim, volta nisso que eu estou falando. Será que a gente tem abuso de criança e adolescente só nesse mês? Setembro Amarelo. Será que a gente precisa falar sobre emoções somente agora, em setembro? Nós somos agentes da defesa e garantia, né? Nós fazemos parte do sistema de garantia de direitos. Então, por que eu tenho que me atrelar a um mês para falar sobre determinado assunto com aquela criança, com aquele adolescente? Eu posso me permitir, junto à minha equipe, né? Por exemplo, o técnico pode trazer ali que nós temos 10 encaminhamentos que é essa violência de abuso, por exemplo. Então, é um indicativo de que a gente tem que trabalhar sobre esse assunto. Mas aí, se o técnico está contando para a gente, lá em janeiro, que nós vamos receber 3 crianças, né, situação prioritária de abuso sexual, certo? E aí a gente vai ignorar essa criança que foi ou está sendo abusada para deixar para falar com ela isso só lá no mês da campanha? É muito cruel. É muito cruel, né? Então, já vamos trazer essa discussão no início. Volto naquilo que eu falei, né? Não é pronto e não é acabado. Se eu trabalho, olha a minha responsabilidade diante dos meus usuários. Se eu trabalho com as minhas crianças sobre o abuso, né? Sobre o respeito ao seu corpo, quem pode tocá-lo, o que é certo, o que é errado. Oriento, trago esta temática, não precisa ser a temática, combate, abuso, proteção sexual, né? Mas falar sobre este assunto, atividades dinâmicas. Em janeiro,
essa criança ela já vai se perceber sendo vítima, violentada, porque muitas das vezes a criança não se percebe vítima, em janeiro. E não lá na metade do ano na campanha. Olha quantos meses a gente deixou que essa criança sofresse, porque ela não tinha o conhecimento de que ela estava sendo violada, violentada. Isso é um trabalho de um agente do sistema de garantia de direitos, é muito sério. Porque se em janeiro a gente começa a conversar com os nossos adolescentes sobre isso, dá um estalo nele no meio ali da atividade, da dinâmica de um palestrante, ele fala, peraí, eu estou sendo vítima, eu não estava percebendo, eu estou sendo vítima. Educadora, vem cá, ó, eu acho que está acontecendo comigo. E aí a gente já vai fazer todas as tratativas em janeiro. A gente já vai adiantar todo o processo que vem na sequência. Quando chegar lá a campanha, se Deus quiser, essa criança já está sendo acompanhada por um psicólogo. Já foi retirada daquela família onde aquele abusador estava. Né? Então, é importante tudo isso na hora de nós pensarmos, né, os nossos percursos, as nossas temáticas, e não seguirmos ali as regras certinhas. Né? Mas estar atento, né, esta escuta ativa, que se o técnico está passando, que de 20 crianças que vão ser atendidas a partir de janeiro, 5 delas é situação prioritária de abuso e exploração sexual, gente, nós precisamos inserir um assunto desse já em janeiro. Entendem? Percebem? Né? Então, né, volto, né, dei o exemplo aqui da temática, mas da importância, né, de nós fazermos realmente o nosso papel. Porque daí chega lá na época da campanha, né, e daí bota a camiseta da cor, daí sai na rua fazer passeata e panfleto, né? Muitos lugares, infelizmente, né, é para aparecer na mídia, é para dizer que fez, de uma forma um pouco descompromissada, né? Mas nós que estamos atuando com os nossos usuários o ano todo, nós temos que ter essa sensibilidade. Né? Porque nós estamos já trazendo conhecimento, munindo essas crianças, esses adolescentes, do que é um abuso, do que é uma exploração, para que quanto antes ela consiga se desvencilhar disso. Né? E se depois de passada a campanha, a gente continua ainda tendo casos, né, recebendo encaminhamentos, ou enfim, fala-se de novo. Nós temos este compromisso. Né? Se é isso que está acontecendo, é isso que nós precisamos continuar falando. Né? Vocês concordam, vocês discordam? Vamos lá. Senão fica uma coisa aqui que eu estou impondo para vocês, né? Como eu coloquei, é uma opinião minha, tá? Mas eu gostaria de ouvir de vocês também. Como foi eu que fiz a pergunta inicialmente, né? Eu concordo com a resposta, até pelo que você falou agora de trabalhar essa questão com criança, e como eu falei que eu atualmente estou num serviço de convivência com idosos, eu penso que esse trabalho também tem que ser feito em relação à violência ao idoso, porque a gente também comenta no mês, né, na semana do idoso, no mês do idoso, então acho que também é uma coisa que o ideal é que a gente trabalhasse também mesclado no ano todo, para que eles possam também identificar isso, né, porque muitos idosos não se identificam como sendo violentados de seus direitos, né, e aí a gente também, pensando nesse fato de não dividir os eixos, é um tema que tem que ser trabalhado do início ao final do ano, até pela questão de entrar novos coparticipantes que não pegaram aquelas palestras iniciais, aquelas conversas iniciais, ou que entraram no mês após o mês que se trabalhou, né, a violência do idoso.
Então, eu concordo por isso com você, que realmente é uma coisa que tem que ser feita mesclada e não como era feito na outra unidade que eu estive. Então, acho que a ideia é válida, concordo. Uhum. Mais alguém gostaria de comentar? Eu também concordo, André. Eu acho que mesclar é muito interessante, né? Eu penso que por exemplo, na ONG que eu trabalho, eu percebo que eu preciso trabalhar emoções o ano todo, entendeu? Porque eu percebo que existe essa carência entre os nossos assistidos, entendeu? Então, eu não vou trabalhar só quando eu estiver trabalhando, né, naquele eixo. Eu preciso que as emoções sejam trabalhadas o ano todo. Então, eu concordo com você. A gente precisa mesclar para que para que a minha necessidade lá seja atendida. Uhum. Obrigada, Gisele. Mais alguém? Francineuma está quietinha hoje. Ô, Andréia, Oi, Janaíne. também concordo, até mesmo porque no serviço de convivência sempre está entrando, né, usuários diferentes, que às vezes no mês passado a gente trabalhou um tema importantíssimo, aí entra, no outro mês tem outros que a gente vê assim, nossa, está precisando voltar naquele tema que foi passado. Então a gente tem sempre, Uhum. observando, né, diariamente, toda semana, todo mês, os usuários, a gente vai vendo que precisa ser trabalhado. Ok, obrigada, Janaíne. Nada. Seguimos? Tá, né? Então, aqui é onde eu estava, né? Então, aqui, para esclarecer, para quem não, né, ainda não tem o conhecimento, né, sobre percurso e para entender de uma forma um pouco mais fácil, eu tentei trazer aqui um exemplo, né, para deixar bem explicado, e aí eu trouxe este exemplo baseado no que o caderno recomenda, que é trabalhar de forma trimestral, conforme a gente alimenta o CISC. Então, ali do lado eu coloquei, ó, né, então, percurso roteiro do serviço de convivência tal, né, o nome lá do nosso serviço. Então, definiu-se, a equipe reúne e define o período. Então, aqui, em consenso, a equipe entende que nós vamos trabalhar um período, né, um período de janeiro a dezembro de 2024. Definido o período, né, então nós vamos trabalhar um ano. Nós podemos trabalhar, lembra lá, o documento recomenda de 3 em 3 meses. Então, se a gente for dividir, né, vai dar 4 percursos. Então, o percurso 1, ele vai ser janeiro, fevereiro e março. O 2, abril, maio e junho. O 3, julho, agosto e setembro. E o último percurso 4, outubro, novembro e dezembro. Então, pronto. A equipe aqui se reuniu no início do ano, definiu que o período vai ser de um ano, que será dividido em 4 percursos. E cada percurso será 3 meses, certo? Definido isso, a gente segue adiante. Então, a equipe já definiu isso, e agora a gente vai pensar no percurso 1, que abrange janeiro, fevereiro e março, ok? A reunião da equipe vai definir o que vai ser trabalhado e abordado neste primeiro percurso, certo? Levando em consideração, olha lá, aquilo que a gente já viu no slide anterior. Então, vamos pensar para janeiro, fevereiro e março, quais assuntos, quais
temas, quais campanhas nós aqui na nossa realidade entendemos ser importante trabalhar. Levando em consideração o quê? A diversidade do território, as necessidades e interesses dos usuários, a faixa etária e, olha ali, as experiências bem-sucedidas. Certo? Essa é a nossa discussão entre equipe para a definição do que é que nós vamos trabalhar neste primeiro percurso. E aí, né, vocês, na discussão aí entre vocês vão dizer assim, olha, né, talvez a gente pode pensar ali, aqui é uma sugestão, tá, gente? Porque aí é conforme a realidade de vocês, né? Ó, o entorno, vocês vão discutir lá, por exemplo, ó, no nosso território aqui, a gente percebe muita violência, né? Então, que tal se a gente trabalhar sobre o assunto não violência, cultura de paz? Ah, bacana. Então, vamos, né, colocar aqui no documento que no percurso 1, no mês de janeiro, nós vamos trabalhar não violência, cultura de paz. Por quê? Porque nós identificamos que os nossos usuários estão inseridos num território violento, né, o entorno dele, né? Ah, né, tem também o janeiro branco, idosos, né? Ah, os meus idosos aqui, seria bacana a gente falar sobre o janeiro branco, né? Cabe aqui essa campanha, né? Já é início do ano, a gente falar sobre isso, saúde mental dos nossos idosos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Ah, então também, né? Então vamos também desenvolver o nosso planejamento sobre janeiro branco. Ah, não, mas agora, janeiro, é um período que eles estão em férias escolares. Tudo isso é a discussão que tem que acontecer com a equipe, né? Agora, em janeiro, é férias escolares. Então, pode acontecer de nem todos os usuários estarem vindo, né? Alguns preferem não vir, né? Porque é uma opção dele, né? Ele não ele pode optar por estar em férias e não vir para o serviço de convivência. Como pode acontecer ao contrário, não sei se acontece com vocês, que nas férias é que daí eles vêm mais, né? Porque aí eles estão sem a escola, né? E aí eles vêm realmente para o serviço de convivência. Mas, então, por que a gente não pode, talvez, pensar numa gincana de férias para o mês de janeiro? Né? Vamos fazer uma coisa mais leve, uma coisa mais acolhedora, né? E aí a gente divide ali com uma gincana, né? Às vezes tem alguns colegas que saíram de férias da equipe, né? Então a equipe está reduzida, né? Não vai conseguir ali desenvolver as temáticas, então vamos fazer uma gincana de férias, porque daí todos ajudam todos dentro da equipe, né? E oferta ali uma atividade divertida, bacana, de interação entre as crianças, entre os adolescentes, enfim, né? Essas discussões, né, elas têm que acontecer nesta construção de percursos, né, definidos percursos que vão ser trimestrais, dentro dos trimestrais, o que é, quais são os temas, os assuntos, as campanhas que nós vamos abordar, né? E isso tudo vai sendo ali digitado, documentado, que vai ser o nosso cronograma, o nosso plano de ação para 2025, 2024, né? O nosso ali, a nossa organização, né? É isso que nós estamos pensando que deve acontecer. Vocês percebem? A construção, ela tem que ser conjunta, né? Não tem que chegar alguém e trazer pronto e dizer cumpra-se, né? É uma construção coletiva, porque nós que estamos no dia a dia lá no território sabemos o que é importante ser abordado, trabalhado e de que forma deve ser feito, né? E ali eu coloquei na sequência, né? Pensar ali talvez para fevereiro, né? Já como janeiro a gente vai fazer a gincana, uma coisa mais leve, né? Para eles ficarem mais à vontade. Então, fevereiro a gente começa com temáticas, né? E quais as temáticas pertinentes para fevereiro? Ah, já vamos falar de início sobre administração de conflitos. Por quê? Porque é o momento, talvez, né, para a gente pensar, já deixo a dica para vocês
trabalhe em administração de conflitos no início, porque, né, a gente tem que lidar com a administração de conflitos o ano todo com eles. São crianças, adolescentes em fase de desenvolvimento, né? Idosos também entram em conflitos durante os encontros, né? Então, por que não aproveitar o mês de fevereiro para a gente fazer o quê? A construção dos combinados, que é pertinente. Porque se nós temos a construção conjunta com o usuário sobre os combinados dentro do serviço de convivência, de certa forma, nós estamos tendo o objetivo de minimizar conflitos. Vão ser acordos construídos ali, do que pode, do que não pode, né? Qual a consequência do que não pode e foi feito, né? Então, já se constrói aí, né, o educador já faz aí um encontro só sobre a construção dos combinados, né? E aí nunca mais vai abordar? Não, porque, como eu disse, os conflitos acontecem porque nós temos pessoas agrupadas, né? Então, vai acontecer conflitos durante todo o ano, mas o que a gente vai fazer? A gente sempre vai estar o quê? Retomando esses combinados, né? Pessoal, vamos sentar aqui de novo, né, vamos discutir de novo, foi acordado, todos vocês concordaram com esses combinados, porém os colegas estão tendo dificuldade de fazer, então vamos discutir de novo. Né? Vamos ver o que a gente tira de combinado, o que a gente acrescenta, o que a gente flexibiliza, né? E aí, né, vai construindo aí um encontro somente sobre esta produção dos combinados. E quando eu digo isso, lembra lá atrás, fala que o planejamento da gente, todo momento o usuário tem que estar fazendo parte. Não somos nós, lá no alto da nossa sabedoria, dizendo o que tem que ser seguido, né? É junto, paralelo ali, né? É horizontal, não é vertical. Porque se eu chego no começo do ano e falo para os meus adolescentes, a partir de agora, existem regras. São regras A, B, C, D, E. Primeiro que ele nem vai prestar atenção, né? Porque só a palavra regra para ele já diz para ele que é um indicativo que ele tem que ir com. Fase, né? É a fase. E aí, construir com ele. Porque quando você constrói com ele se sente parte daquilo. Ele está concordando na definição daquele combinado. Se ele construiu junto, se ele deu a opinião dele, teve um momento dele dizer que não concordava, mas ele disse que concordava, então tem que seguir. E aí a gente vai sempre usar isso como argumento. Ele, eu bati mesmo lá na quadra no menino, porque ele estava me irritando, peguei e dei um soco no nariz dele, né? Aí você vai puxar o combinado. Fala para ele, mas peraí, o que era o nosso combinado? Numa situação dessa, era a gente já ir lá e dar o soco no colega? Não era a gente tentar dialogar? Não era a gente primeiro procurar o responsável que estava na atividade, né? Então, sempre a gente vai estar usando o combinado. Por quê? Porque ele sabe que ele fez parte da construção daquilo e que ele está, né, indo contra o combinado, né? Então, né, divaguei um pouquinho agora, mas eu acho bacana deixar pontuado para vocês, né, essa questão né, de fazer esses acordos com eles já de início, né, e aí vocês definirem para os próximos encontros, talvez adolescência, né, a gravidez, esporte, né, também namoro, luta e resistência, discriminação racial, são temas, mas não quer dizer que tenham que ser seguidos, né? Por quê? Vocês podem definir essas temáticas que eu coloquei aqui, porque precisa gerar o documento, um cronograma, uma organização, um plano de ação. Mas, como eu falei novamente, né, não é pronto e acabado, pode ser flexível. Lembra que eu falei? Então, vocês podem ter programado de trabalhar aqui sobre esporte é vida, mas, porém, né, ainda está acontecendo conflitos. Não tem problema nenhum a gente retomar, né, porque é a demanda que realmente está precisando ser trabalhada. Em um outro momento, a gente aborda sobre os esportes, certo? Durante esses trimestres,
tá? Porque eu estou considerando a orientação do caderno, trabalhar em trimestres. Então, durante esses trimestres, os profissionais desenvolverão o quê? Conversações e fazeres com o grupo, né? Que é o nosso encontro efetivo, que é o que a gente vai colocar lá no nosso planejamento. Conversações e fazeres. E a gente vai considerar, para planejar essas conversações e esses fazeres, o quê? Os objetivos do serviço e os eixos norteadores, tá? Então, os eixos norteadores, coloquei a fotinho ali, né? Ele está no anexo do caderno Perguntas Frequentes, que eu já enviei para vocês no grupo, tá lá no finalzinho, mas eu sugiro que vocês imprimam somente esta página e tenham ele ali junto no caderno onde vocês planejam, ou próximo ali do computador, enfim, onde vocês planejam, né? Porque aí você, né, tendo à mão, é muito mais fácil você visualizar dentro do que você está pretendendo a sua atividade, qual eixo, qual capacidade que você vai estar desenvolvendo, né? E ali do lado eu coloquei o modelinho de planejamento, não sei se dá para vocês enxergarem, quem tiver com celular é difícil para enxergar, mas não se preocupem, porque a gente vai adentrar realmente no modelinho de planejamento nas próximas aulas, né? Aqui eu só quero que vocês entendam isso, né? Que, então, esses fazeres e essas conversações, elas vão estar no nosso planejamento, levando em consideração os eixos estruturantes e os eixos norteadores, né? E aí, né, deixo também o convite para que vocês se permitam trabalhar esses eixos e suas competências de forma mesclada e não separada. Depois ele coloca que ao final de cada 3 meses, a equipe precisa avaliar o que executou, verificando se os objetivos previstos nos planejamentos foram alcançados, analisando as aquisições dos usuários, né, as competências que coloca nos eixos, e os desafios que se apresentaram, né? Então, a gente precisa ter este momento de reflexão, fazer este feedback, revisando e criando estratégias a serem utilizadas com o grupo no percurso seguinte, né? Então, tudo o que aconteceu nesses 3 meses, pontos positivos, pontos não tão positivos, o que a gente precisa melhorar. E dele também coloca que essa avaliação inclui a reformulação de atividades e a seleção daquelas que mais foram bem-sucedidas. Olha aí. Então, aqui nesta linha, neste parágrafo, ele me permite retomar novamente o mesmo assunto. Eu posso reformular, né? Tirar uma atividade, acrescentar outra que talvez não deu tão certo, né? Fui trabalhar emoções, trouxe uma dinâmica X, não funcionou muito a dinâmica, né? Mas deu certo no total e precisa novamente falar sobre emoções, então eu vou rever aquela dinâmica. Talvez eu vou, né, trazer ali uma outra atividade substituindo a dinâmica, ou uma outra dinâmica, né? Considerando a realidade de cada grupo. Então, esse parágrafo, né, quando ele fala que, né, nós podemos reformular e selecionar as que foram bem-sucedidas, né, nós precisamos criar estratégias, eu entendo que nos permite isso, essa sensibilidade de que a gente não precisa se ater, né, religiosamente a eixo, a tema, né, nós podemos revisitar, trazer novamente a temática, sempre pensando na demanda que nos é trazida pelo usuário, porque às vezes o usuário ele não nos fala, mas ele demonstra, e aí nós que estamos com eles precisamos ter o quê? Observação e escutativa, porque às vezes aquela rebeldia, eu preciso ter um olhar de o porquê aquela rebeldia. Não está vindo mais para o serviço. Escutativa, observação do porquê não está vindo. Então, nesse sentido aqui, que eu coloco. Então, né, percurso,
Vamos entender como um período, uma trajetória. Né? Ele tem um tempo de duração, né? O caderno coloca trimestral, mas nada impede que a gente define conforme a nossa realidade, né? Aí a gente vai desenvolver esse desenho aqui, é o planejamento, a gente vai desenvolver as nossas temáticas, as nossas atividades, né, através dos planejamentos, e o fundamental, no final ali, né, a gente coloca a avaliação. Só que aí, né, pensem comigo, se está orientado que eu preciso desenvolver o que com os meus usuários durante todo o tempo que eles estão conosco? As competências dos eixos estruturantes, certo? Só que como que eu vou medir isso? Qual é a minha régua para saber se eu realmente estou trabalhando ou não os eixos e as competências? Né? Se está sendo efetivo, está sendo eficaz. Então, é a dica que eu coloco para vocês, né, que eu desenvolvi aqui com a minha equipe e deu muito certo. Quando vocês começarem o trabalho, lá no início do ano, no início do percurso, vocês fazem uma avaliação inicial com o usuário de vocês. Por quê? Para vocês perceberem a que pé ele está, dentro das competências que precisam ser trabalhadas. E aí, quando encerrar o percurso, vocês pegam a mesma avaliação, né? Aí a gente consegue mensurar se o trabalho transcorreu da forma como deveria. Houve evolução? Bacana. Esse usuário realmente, olha, ele se apropriou ali do eixo eu comigo, do eixo eu com o outro, mas do eu com a cidade, a gente ainda percebe algumas dificuldades. Então, pro próximo percurso, né, ele participando novamente, né, vai ter o reforço novamente das atividades, né, e aí eu vou avaliar de novo. Né. Então, a gente tem que ter muito claro, né, para não ficar perdido aí, porque daí é assim, né, tá, tem que trabalhar os eixos, mas como que eu sei que os eixos foram trabalhados? Só porque eu estou escrevendo aqui que eu planejei? Não, o nosso objetivo é realmente a prática, se a gente está sendo efetivo. Então, como que eu vou avaliar se essa criança, esse adolescente, esse idoso realmente se apropriou de tudo que eu planejei, das atividades, se atingiu, né? Se ele realmente foi trabalhar naquelas competências do eixo. Então, é uma dica minha, façam essa avaliação. Né? Cada educador faz a sua avaliação da sua turminha no início do ano, guarda ali, né? E aí, no final do ano, ele faz de novo, e aí a gente tem um comparativo. E aí a gente consegue mensurar se houve evolução ou não, né? Se é necessário, no próximo percurso, trabalhar mais, e quais as atividades, quais as competências que a gente precisa reforçar para o próximo percurso, certo? Então, os eixos norteadores, né, para quem talvez tenha alguma dúvida, são 3, que eu já citei, o eixo eu comigo, o eixo eu com o outro e o eixo eu com a cidade. Então, esse é o eixo. Dentro do eixo existem competências. E são essas competências que a gente tem que desenvolver através das atividades. Então, ali no eixo eu comigo, a gente vai trabalhar atividades que o usuário possa aprender com a experiência, que ele tenha autoconhecimento, desenvolva o autoconhecimento, desenvolva a autonomia, tenha automotivação, trabalhe a autoestima, a questão da resiliência, da responsabilidade, do autocontrole, né? Autocontrole, a gente não pode deixar para trabalhar só no eixo eu comigo, só, né, separado. Novamente, olha aí, mais um reforço, porque a criança, ela está na fase de desenvolvimento, né? Então, eu trabalhei o eixo eu comigo, eu quero que agora ela se controle, né, e no momento, no acesso de raiva, ela já não brigue mais com o colega e bate no colega, ela vai continuar batendo no colega.
é um processo, né? Então, eu preciso trabalhar de novo no próximo percurso. Eu tenho que retomar o eixo eu comigo dentro da competência e autocontrole. Será que só em 3 meses eu consigo que essa criança se torne autônoma, tenha autoconhecimento, se sinta automotivada, né? Que a sua autoestima fique lá no alto? Gente, né? Vamos ser coerentes. Então, por isso que, novamente, eu reforço que me soa estranho a gente dividir o percurso com eixo, né? Porque a gente precisa estar sempre indo e voltando nesses eixos, porque as competências, né, elas vão precisar ser retomadas, né? Ali no eixo eu com o outro, né? Então, que competências que eu vou desenvolver nas crianças no eixo eu com o outro, né? As minhas atividades têm que propiciar que elas sejam trabalhadas sobre comunicação, cooperação, empatia, resolução de conflitos, sociabilidade, respeito, né? E o eu com a cidade, quais são as competências, né? Apropriação, direitos e deveres, pertencimento, viver em redes e participação ativa, né? Então, não tem como, sabe? Eu acho assim que não tem como. E quem fala que trabalha os eixos separados, na verdade, né, só está colocando no papel e dizendo que não. Mas as atividades dela, desde o começo do ano até o final, se for olhar as competências, ela vai estar trabalhando todas da mesma forma, né? Ela só não está ali observando que ela está trabalhando, mas está. Então, por isso que eu digo, trabalhar nesta sequência não me soa muito bacana, né? Esse mesclar esses eixos e suas competências seria o ideal. Tá, Andréia, você falou da avaliação, né? Então, partindo da ideia, convido vocês a refletirem que o meu trabalho tem que ser através de planejamento de atividades durante o período que eles estão, certo? Mas se os meus trabalhos, as minhas atividades, as minhas temáticas, as minhas campanhas que eu vou abordar, elas têm de ser trabalhadas as competências dos eixos estruturantes, então, o que eu vou avaliar? Essas competências. Eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas ali em cima ele tá, eu vou mandar, tá, esse instrumental para vocês, fiquem tranquilos. Ele está escrito ali avaliação inicial, né, do usuário, percurso, perfil de entrada e saída, que é aquilo que eu falei. Então, vocês vão avaliar os seus usuários lá no seu grupo e depois vocês vão avaliar novamente no final daquele percurso. Então, tá ali, ó. O que está nesta avaliação? É prático. Competência pessoal, eu comigo, tá? Primeiro quadradinho ali. Desenvolvimento e fortalecimento da relação do usuário com quem? Com ele mesmo. Eu comigo, eu e com ele mesmo. Aí embaixo tem ali no quadradinho o quê? As competências, tá? Então tem autoconfiança, autocontrole, autoconhecimento, autoestima, automotivação, autonomia. Tá vendo? Eu coloquei na sequência as competências do eixo eu comigo. Aí do lado tem ali, ó, bom, ótimo e excelente, né? Então, você, educador, né, você que está atuando ali no grupo, você vai observar, né, vai colocar o nome da criança e vai observar e colocar ali. Como você observa essa criança na questão da autoconfiança, né? É bom, é ótimo, é excelente, né? E aí, do lado, eu coloquei observação. Então, assim, a professora aqui, ela criou uma avaliação de Mark X, mas eu não concordo com a avaliação de Mark X. Eu acho que o ser humano ele é tão diverso que a gente não pode reduzir o ser humano a bom, ótimo e excelente, né? Não sei se vocês concordam comigo. Eu, pelo menos, se eu fosse avaliada, eu não gostaria que alguém marcasse um X e me reduzisse a isso. Então, do lado, eu coloco observação, por quê? Porque é bom a gente discorrer sobre isso, né? Que é falar sobre. Então, a avaliação, ela descritiva, ela vai trazer muito mais parâmetros para que, quando terminar o percurso, a gente saiba identificar se houve evolução na autoconfiança ou não, né? Também, nós não somos eternos no serviço de convivência. Por mais que a gente ame
né? Mas pode acontecer de nós não estarmos lá no final do percurso. N situações pode acontecer. O que nós não podemos fazer, né, é penalizar o atendimento, né, deixar precário o atendimento do usuário porque nós saímos. Mas vem outra pessoa no nosso lugar e aí ela já tem essa avaliação inicial feita. Então, ela vai ler ali o que você avaliou, né, e ela vai conseguir fechar ali aquele trimestre fazendo os comparativos. Né? É uma questão ética nossa de trabalho, né, para não prejudicar quem? O usuário. Né? Então, posso só marcar X, André? Ok, né? Mas se eu estou colocando que ele é bom, vamos discorrer um pouquinho mais sobre esse bom, né? Como que eu percebo essa autoconfiança? Em que momento eu percebo que ele não tem autoconfiança, né? Então, quanto mais informações, melhor. Aí embaixo tem, né, o quadradinho ali que eu criei, que é o eu com o outro. Mesma coisa, né? Tá ali as competências. Então, comunicação, cooperação, empatia, né? E ali segue. Mesma coisa. E no final, o eu com a cidade. Né? E daí aqui eu coloquei demais observações pertinentes referente ao usuário, que são aquelas observações no decorrer ali do percurso que a gente vai percebendo que a gente pensa ser importante registrar. Né? Aí tem ali, né, a cidade, a data, assina o educador, né, e deixa isso arquivado, passa para o técnico e deixa arquivado, tá? Nessa maneira de planejar e executar o trabalho com o grupo do serviço, ao final do percurso trimestral, o grupo não se extingue, ele segue adiante com os usuários pelos trimestres seguintes, sempre se renovando por meio da chegada de novos usuários e da saída de outros, bem como reforçando as aquisições anteriores e conquistando outras. Então, o que a gente tira deste parágrafo? Né? Trabalhando dessa forma que eu estou colocando para vocês, que é o que o caderno coloca, não é a Andréia dizendo, né, o caderno de perguntas na página 119, né, que terminado o primeiro trimestre ali, né, que eu estou usando o exemplo de trimestre, não vai acabar aquele grupo, né, o grupo segue, vai adiante. Porém, o que acontece? Foi o que a gente já discutiu ali, que a Alessandra pontuou, né? Ele se renova por meio do quê? Chegam novos usuários, assim como usuários saem, mudam de cidade, a família prefere agora que ele não frequente mais, enfim, né? E aí ele coloca, bem como reforçando as aquisições anteriores. Então, o texto já diz, né? A gente pode reforçar o que já foi trabalhado. Então, este ir e vir dos eixos, eu entendo novamente, né, que assim a gente pode mesclar. À medida que os usuários atingem a idade limite para a participação no grupo, podem ser incluídos em grupos de faixas etárias seguintes, os quais seguem lógica semelhante de organização, considerando os percursos como unidade de tempo para a definição do trabalho a ser realizado no serviço, tá? Então, assim, à medida que os usuários atingem a idade limite, então, o que a gente está falando? As orientações são de que a gente atenda grupos por faixa etária, tá? Então, se eu atendo crianças, né, e ali a criança tem 11 e já vai completar 12 anos, né, lá no último percurso, eu vou, né, passar, né, esta criança, vou incluir esta criança no grupo de adolescentes. Né? E aí aqui eu deixei em vermelho, né, que é o encerramento de que a gente tem que entender o que é um percurso. Então, gente, percurso, né, é a unidade de tempo para a definição do trabalho a ser realizado. Ponto. Tá? Simples, né? Então, assim, existe muita confusão, porque daí, na cidade tal, eles colocam que, eles dão nome aos percursos. Então, vai ser o percurso eu comigo, usando ainda o eixo, que confunde mais ainda. Daí, o outro percurso vai ser o eu com o outro, né? Só que só foi nomeado o percurso.
E o documento não coloca que a gente tem que entender desta forma. A gente tem que entender que percurso é nós sentarmos com a equipe no início e definirmos a unidade de tempo que vai ser trabalhado. Por quê? Porque precisa ter uma avaliação, que, consequentemente, de 3 em 3 meses, né, é a frequência que é considerada para lançamento no CISC. Então, fica bem amarradinho ali, né? Fica uma forma tranquila de se trabalhar. Então, o percurso é isso, gente. É a equipe definir quanto tempo cada percurso, tá? Para desenvolver o quê? Atividades. Sejam elas falando sobre temas, campanhas, assuntos, tá? Ponto. Tá? Então, isso é percurso. É nós definirmos quanto tempo cada percurso vai durar e que nós vamos poder desenvolver aquelas atividades e, no final, dizer se foi, se atendeu aos objetivos dos nossos planejamentos ou não, se os nossos usuários se apropriaram de tudo aquilo que a gente tinha por objetivo ou não, né? Se no próximo percurso precisamos retomar ou não, né? Então, é nesse sentido, tá? Eu espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês sobre isso, tá? Não sei, agora eu abro para vocês aí as discussões, sintam-se à vontade, alguma dúvida ou queira pontuar alguma experiência sua no serviço, queira comentar algo de como está acontecendo na prática de vocês, se essas informações de hoje, de certa forma, abre um leque, né, cria aí um pensamento de talvez estar sentando com a equipe e repensando a forma de trabalho, se é útil, né, o que foi passado hoje. Fiquem à vontade. Falei demais, né? Andréa, eu achei muito útil. Eu penso que a nossa equipe precisa sentar e fazer um novo planejamento, porque eu me sinto assim, sabe? Meio que fora disso aí tudo, sabe? Enfrentando várias dificuldades e a gente não estava seguindo assim. Eu particularmente, estou na instituição há um ano e pouco. Quando eu cheguei, a gente tinha acabado de executar um projeto, aí eu fiquei só. Aí, para tempo, para atender essas pessoas sem equipe, ficou difícil. Agora que a gente está se estruturando com parcerias, com mais voluntários, mas eu penso que essa sua aulas que eu estou dizendo, esse conhecimento que você está passando para a gente vai me servir assim, é uma coisa assim fora de série para mim, porque eu estou assim meio que perdida diante de tanta informação que agora eu passo a entender de que a gente não está dentro disso aí, não está usando, não está praticando isso aí. Uhum. Obrigada, Gisélia. Mais alguém gostaria de comentar algo? Vocês estão aí? Sim, estamos.
Vaniele, Janaíne, Francineuma, Nadiele. Quem mais está aí? Eu Gostaria estou na Marta aqui. na Marta quietinha. Estou quietinha, mas assim, eu acho que é só o entender o que é o percurso já abre assim um leque, né? A gente começa a entender o restante das coisas. Então, assim, para mim, entender o que é o percurso já foi maravilhoso. Uhum. Que bom. Obrigada, Inamar. Boa noite, né? Eu, assim, eu entendi, né, a questão dos percursos e acredito eu que vai facilitar bastante agora no planejamento das atividades, né? Eu também tinha muita dúvida com relação quando a gente planejava as atividades com as crianças, com os adolescentes. Agora dá para ter um norte, né? De como planejar essas atividades. Até foi você que comentou, Francineuma, que é você que faz as orientações junto aos educadores, né? Isso, né? Tem que auxiliar eles, porque eles não têm muita Uhum. experiência, né? É E muito bacana. esse grupo que está trabalhando comigo hoje, eles são muito novatos, né? Assim, nunca trabalhou com criança, então tem que auxiliar bastante, tem que estar sempre presente junto com eles. Tá joia. Obrigada, Francineuma. Pessoal, vocês também fiquem à vontade de discordar, tá? Coloca seus comentários também, né? Porque a gente sabe que são muitos percalços que nós enfrentamos no dia a dia, né? Muitas orientações, muitas normativas que elas vêm de cima para baixo, né? Equipes defasadas, falta de comprometimento, né, de alguns colegas da equipe, falta de capacitação realmente, né, da gestão para com a equipe, né, desconhecimento, né, de informações. Então, muitas coisas nós esbarramos, né, para que realmente a gente consiga se aproximar o máximo possível do que a teoria coloca, né, do que os cadernos orientadores colocam, né? Mas nós tendo esta luz, né, este discernimento, e que está documentado, que se alguém questiona, a gente tem onde mostrar que está essa orientação, né, de uma forma muito tranquila, muito passiva, a gente pode começar este movimento com a nossa equipe, né, para que a gente crie esse entendimento, esta unidade de que o objetivo maior aqui é incontestável, é o atendimento ao usuário. E como que nós vamos trabalhar e ofertar da melhor forma o trabalho para o usuário? Nos adequando, né, às orientações, né? Então, pensando nisso, né, a gente precisa ter, né, esta união, esta coesão, né, de equipe, tá certo? Não tendo mais perguntas, eu penso que a gente pode estar encerrando hoje. Agradeço a vocês aí a parceria, né, a dedicação, são 9h24, né, uma galera aí bastante dedicada. Novamente reforço, é um prazer estar com vocês. O intuito é realmente colaborar com vocês. Dúvidas que vocês tiverem, podem mandar no meu privado, lá no grupo. Eu vou buscar, vou tentar entender e trazer para vocês as informações. E vou fornecer também, hoje, este slide. Assim que o Google permita, eu já envio o vídeo também. E vou mandar também este modelo de instrumental de avaliação, para que vocês possam aí, né, ter em mãos e né, passar para a equipe, né, comentar com a equipe, né, de talvez eles, né, estarem aderindo a esta ideia, se vocês pensarem ser pertinente, claro, né. Este é um documento que eu criei aqui para minha equipe, tem funcionado aqui com a minha equipe, mas pode ser que precise também de adaptações, enfim, mas, né, a ideia real é que tem que ter avaliação, né, senão a gente não consegue mensurar aí se a gente está, né, indo para frente, se a gente está estagnado, né, mas foi um prazer estar com vocês, tá? E nos vemos na terça-feira, tá certo?
Um bom descanso para todos vocês. Uma noite restauradora. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Andréia. Boa noite.